possa estar usando a palavra de Deus, me usando, para que nesse momento a gente possa aprender mais de Deus e poder compartilhando a palavra de Deus. Ok? Vamos iniciar? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e grato, Pai, te somos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens sustentado o teu povo, a tua igreja. Pai querido, em nome de Jesus, toma, Senhor, esse momento nas tuas mãos, que o Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de falar aos nossos corações e que tudo aquilo, Pai, que for dito, seja, Senhor, para o louvor da tua glória, seja para a edificação do teu povo, Pai. É a minha oração. Grato, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou dar início agora aos trabalhos e eu vou dar continuidade agora a essa EBD, que é temática. Então, o tema é Sofrimento, a Oficina de Deus. Né? Aquele texto de inspiração dado pelo Márcio, Tiago iniciou na semana passada, e agora eu vou dar continuidade. Ok? Então, vamos lá. A introdução, eu falo sobre o barulho do mundo. Né? Tem tantas coisas que têm criado ruído entre a nossa vida e a nossa vida com Deus. Né? Tantas coisas que são lícitas. Trabalho, família, a doença, e tantas coisas que têm nos feito estar corrido demais, e o mundo tem estado muito acelerado. Né? Estamos aí em meio ao crescimento populacional, o avanço tecnológico, a informação e o mundo capitalista, né? O tempo todo nós queremos mais. E tudo isso, muitas vezes, nos faz afastar de Deus, a perder de vista o projeto original de Deus. Né? Então, quero ler Gênesis 1, capítulo 1, do versículo 27 a 31. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Produzam sementes e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a noite, e esse foi o sexto dia. Deus criou toda a sua criação, ele fez o homem agora subjugar todas as coisas. Deus colocou tudo no mundo para que o homem pudesse ter uma vida de paz. Mas nós buscamos cada dia mais. Né? Declaramos que Deus é bom e que ele não nos abandona. Mas quando vem a provação, o barulho do mundo, que abafa a voz de Deus no nosso coração, na nossa mente, nós questionamos Deus. E é muito difícil quando a dificuldade, o problema e o dia mal vem, agora relacionar a nossa fé com a bondade de Deus. E quando nós questionamos Deus, perguntamos aonde está Deus em meio ao sofrimento. Porque Deus permitiu. Será que Deus nos abandonou em meio ao sofrimento? Esses questionamentos são naturais, porque quando estamos no meio do problema, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só uma coisa, mas todas as coisas. Então, por que ele permitiu? Né? Se Deus é bom, por que Deus permite o sofrimento? Porque essas coisas acontecem a mesmo aquele que crê em Deus. Por quê? Né? Eu quero dizer que o sofrimento é algo natural, pertinente da vida.
Eu quero agora conceituar o que é sofrimento, porque falamos de sofrimento, mas é algo muito abstrato, é muito amplo. E eu quero trazer o conceito aqui do médico Dr. Eric J. Cassel, que diz que sofrimento é um severo estado de aflição associado a acontecimentos que ameaçam a integridade, manter-se intacto de uma pessoa. Sofrimento exige a consciência de si, envolve as emoções, tem efeito nas relações pessoais de um indivíduo e tem um impacto no corpo. A pessoa, quando está com estresse emocional, ela pode, inclusive, desenvolver patologias, doenças que vão afetar o fígado, o coração, o pâncreas, porque o estresse emocional, o corpo, ele acaba lançando vários hormônios que, em vez de nos ajudar, acaba prejudicando o nosso organismo. Essa situação existencial de aflição grave verifica-se naquilo que a pessoa identifica com seu interior, usualmente associado a emoções como ansiedade, a sentimentos como tristeza, frustração e impotência. O sofrimento surge sempre associado a eventos, sobretudo externos, mas com consequências internas para o indivíduo, que pode ser acometido com algum tipo de disfunção orgânica, o coração, fígado, enfim. Então, eu procurei trazer um conceito do que é sofrimento, porque é um assunto muito amplo, muito vasto e, de certa forma, abstrato. Porque o que para mim pode ser sofrimento, para você pode não ser nada, né? Então, o sofrimento é algo pessoal. Cada um tem uma maneira diferente de sentir e reagir às situações da vida, ok? Eu trouxe aqui 3 tipos de sofrimento humano, que diz o sofrimento do corpo é quando o corpo é acometido de alguma enfermidade, alguma doença patológica, ou quando temos alguma parte do corpo danificada, quebramos alguma coisa, ou ferimos o corpo. Então, isso aí é um sofrimento do corpo, do físico, ok? Sofrimento do eu é o emocional, muito ligado à ansiedade, frustração, depressão, é tudo aquilo que afeta emocionalmente a pessoa em relação a ele mesmo, a vida dele e as situações dele, relacionamento rompido, algum sentimento de perda, de dano, ok? E o sofrimento do outro é quando nós sofremos pela dor do outro, né? É quando vemos alguém que é chegado ou alguma pessoa próxima, ou às vezes nem tão próximo, mas nós sofremos com a dor do outro. Então, é o sofrimento do outro. Há também o conceito do que ele chama de sofrimento primário e sofrimento secundário. O primário são as situações naturais da vida. O que é natural da vida? Envelhecer, né? E a pessoa sofre porque ele não quer ser velho, ele não quer envelhecer, né? Morrer, né? Quando a pessoa não aceita a morte. Então, esses aí são sofrimentos que ele chama como primário. É quando são coisas naturais da vida que você não aceita. E o sofrimento secundário é ligado às frustrações da mente, né? É aquela negação, é aquela falta de aceitação das situações, muito ligada à questão emocional, como o sofrimento do eu, ok? Aonde está Deus? Esse é um dos primeiros questionamentos. Eu quero pegar essa primeira pergunta para a gente poder começar a desenvolver a partir disso. Um dos questionamentos, quando estamos na aprovação, no sofrimento, é aonde está Deus? Queridos, Deus está sempre onde ele esteve. Deus, ele é eterno. Ele é ontem, hoje e eternamente. Deus é soberano, Senhor da história. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Muitas vezes achamos que Deus não está vendo o nosso problema. Ele não está vendo o nosso sofrimento. E perguntamos, aonde está Deus? Ele não vê isso que está acontecendo comigo. Queridos, eu quero te dizer que Deus, ele vê todas as coisas. Saiba que apesar de muitas vezes não sentimos, nem percebemos a presença de Deus, Deus, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim, ok? Deus é criador dos céus e da terra, e tudo nele há.
Em Deus não há falha. Deus é perfeito em toda a sua criação. Ele é perfeito em tudo que faz. Ser perfeito é um atributo de Deus. E Deus é amor, e Ele nos ama profundamente. Deus sabe de todas as coisas, nada está encoberto aos olhos de Deus. Nada está oculto a Ele. Deus conhece o teu sofrimento. Deus tem colhido a tua lágrima. Porque Deus sabe tudo que você tem passado. E Ele se importa com as coisas mais pequenas. Porque pensamos muitas vezes que é algo pequeno, que Deus não vai se importar. Eu quero dizer que Deus se alegra com a tua alegria, mas Ele chora contigo. Ele colhe as tuas lágrimas. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus vai trazer o refrigério necessário. Amém? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Ele está dizendo que nós não sabemos os caminhos de Deus, mas Deus conhece todos os nossos caminhos. Em Isaías 55, diz que assim como os caminhos de Deus é muito mais alto que os nossos, e a sabedoria de Deus, assim também nós estamos distantes dos pensamentos e da sabedoria de Deus. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está aos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento, estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez o decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no termo do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó 28, 20 a 28. Queridos, a sabedoria está em a gente ter temor de Deus, no conhecimento de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos adquirir a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria não é em ter muito conhecimento, porque isso é conhecimento. A sabedoria é você poder aplicar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você tem como entendimento e aplicar segundo a lei de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para a vida do homem. Perguntamos por que Deus permitiu. Primeira pergunta foi porque aonde estava Deus, e agora perguntamos por que Deus permitiu. Eu quero dizer que o sofrimento faz parte da experiência humana. É inevitável que a frustração, a tristeza, de alguma maneira, o sofrimento chegue à nossa vida. Eu quero dizer, irmão, que o vento sopra sobre a casa do justo e a casa do injusto. Ninguém está livre de passar por situações difíceis na vida. Crente e não crente. Porque essa experiência, essa odisseia da vida, é igual para todos. Alguns dizem que o sol é para todos, mas a sombra é para poucos, né? Mas eu quero dizer que toda essa experiência humana, ela faz parte da vida do homem como ser humano. O sofrimento, a frustração, a tristeza, algum momento vai nos alcançar. Equilibrar a nossa fé com o nosso viver diário, como a gente fazer isso? Como agora manter firme na fé e agora em meio ao sofrimento, em meio às experiências da vida. Lá em Jó 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João. Eu venci o mundo. Ele diz que nós também vamos vencer. O que Jesus está dizendo? Olha, ninguém vai ficar agora sem sofrimento. Ninguém vai ficar isento disso. Porque o homem agora é decaído. E agora o pecado nos leva à frustração. Como o Tiago falou, a causa de tudo isso que nós passamos e sofremos vem desde lá do pecado original, lá no Éden.
né? Eu quero te dizer que, por conta dessa nossa vida decaída, separada de Deus, né, o tempo todo nós agora buscamos a face de Deus para ter agora a paz de Cristo sobre nossas vidas. Então, ele disse, olha, na vida vocês vão ter frustrações, vão ter dores, sofrimento, mas ele diz, tem de bom ânimo. É isso que vai fazer diferença, é ter bom ânimo, é crer que Cristo é contigo, que Ele está contigo, não dando graças ao sofrimento, mas dando graças em meio ao sofrimento, que a palavra de Deus diz em todo o tempo, dá graça, não é dar graça pelo sofrimento, Senhor, obrigado porque quebrei a perna, obrigado porque tropecei, obrigado porque perdi o emprego, mas é dizer, Senhor, obrigado porque eu sei que Tu estás comigo, que apesar desse sofrimento, apesar desse vento forte contrário, sei que Tu és comigo e que Tu está me sustentando. Dar graça a Deus não é dar graça à situação difícil, não é dar graça à situação de adversidade, mas é dar graça a Deus, sabendo que apesar da luta, que apesar do sofrimento, Deus é contigo e Ele te fortalece e Ele vai te suprir em toda a tua falta. Jó 5:6 diz, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. Eu quero dizer que o sofrimento não vai dar em poste, né? Ele vai dar para aqueles que estão experimentando a vida, aqueles que estão vivendo o cotidiano, né? Aqueles que estão indo trabalhar, estão experimentando relacionamento, e por isso o sofrimento ele vai chegar naturalmente, ok? Então, o sofrimento ele não nasce do pó e nem dá em poste. Ele vai dar realmente nessas experiências que vamos ter com a vida. Tá? Muitas vezes também atribuímos o mal à intervenção sobrenatural de Satanás. Tudo é o diabo, né? Tropeçou é o diabo, olha só, ele botou uma pedra de tropeço, e aí acabamos atribuindo todo o mal ao diabo. Filho, as nossas experiências, as nossas escolhas, elas trazem consequências. Mesmo Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, teve experiências amargas por conta de escolhas erradas, né? A palavra de Deus diz que Davi, por ter falhado com Deus, a espada nunca se afastaria da sua casa. Eu quero dizer o seguinte, Deus perdoa todo pecado, mas a consequência dele vai chegar à nossa casa. Se você roubou, a consequência do roubo pode te levar à prisão, né? Então, muitas vezes atribuímos tudo isso a Satanás. Mas eu quero dizer que são as nossas falhas como ser humano, como pessoa, que dá legalidade para que o mal possa atuar sobre a nossa vida. Lá no Evangelho segundo Mateus, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 30, você vai ver que Pedro, quando Jesus agora ele vai dizer que vai subir a Jerusalém e que é necessário que ele seja entregue na mão dos seus algozes, né? Pedrão agora, aquele cara sanguíneo, não tinha entendido nada até aquela altura do campeonato. Ele diz, não, Jesus, Pedrão está aqui com a espada, vem aqui, que eu agora vou te defender. E Jesus agora ele olha para Pedro e diz, louco, tu não entendeu nada, Pedrão. Porque sabe o que está acontecendo? Satanás tem te cirandado. Mas eu tenho intercedido por você, para quando tu te converteres, tu agora auxilie teus irmãos. Né? Agora tu imagina, Pedro, naquela altura do campeonato, ainda não tinha compreendido a obra messiânica de Jesus. Ele ainda achava que o reino que ia descer era físico, e que bolas de fogo ia descer do céu e matar todo mundo. Né? Ele não tinha compreendido que o reino que estava sendo estabelecido era um reino espiritual. Né? E assim, como Pedro agiu humanamente, e ele queria guerra, muitas vezes nós também queremos guerra. Muitas vezes agimos com impulso humano e damos legalidade para que o mal ele venha sobre nossas vidas. Então, não ache que tudo é o diabo, né? Porque são os desejos enganosos que há dentro de nós. Paulo vai dizer que é uma luta, uma batalha, né, interna, onde tem o desejo da carne e o desejo do espírito. Né? Lá em Gálatas 6, 7, 8, vai dizer, não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna.
O que ele está dizendo? Aquilo que você semear, você também vai colher. Né? Não adianta querer atribuir todo o erro humano, pela tua falta de consciência das coisas, atribuir o mal. O mal se aproveita das nossas falhas humanas, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas, com certeza, são as nossas escolhas erradas que dão legalidade para que o mal possa atuar em nossas vidas. Porque eu creio que, uma vez selado pelo Espírito Santo de Deus, o mal não pode habitar dentro de nós. O tempo todo nós buscamos fazer o bem, porque o mal é só liberar o desejo da carne, que apesar de estarmos agora em Cristo Jesus, lá no Getsemane, Jesus vai dizer, nem por uma hora vocês podem vigiar. Vigiem e orem, porque apesar do espírito estar pronto, a carne é fraca. O tempo todo lutamos contra os desejos da carne. Eu quero dizer, queridos, que o maior inimigo que nós temos são os desejos que há dentro de nós. Quando a gente conseguir vencer o eu, o desejo que há dentro de nós, esse varão, a palavra de Deus diz que esse varão consegue dominar a língua, e os desejos que há dentro dele, esse varão é perfeito. Então, precisamos o tempo todo buscar a face de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos, a cada dia, estar nos alimentando de Jesus, estar nos enchendo da palavra, enchendo das coisas que vêm do alto, né? Com hinos, com cânticos, buscando as coisas que são de Deus. Quanto mais nos alimentamos das coisas do mundo, do barulho do mundo, mais a nossa mente vai agir com as coisas do mundo. Mas quanto mais buscamos as coisas de Deus, mais o nosso espírito se conecta ao Espírito de Deus. Né? Isso, o nome disso é santidade. Quanto mais nós buscamos a face de Deus, jejuamos, oramos, e estamos ali na intimidade da busca de Deus, mais o nosso espírito se conecta ao Espírito de Deus. Eu creio que isso é santidade. Isso é uma busca pessoal de cada um, de buscar a Deus a cada dia. Ok? As nossas ações têm consequências e nada está oculto aos olhos de Deus. Queridos, não pense que a gente consegue enganar a Deus, porque os olhos de Deus tudo vê. Né? Muitas vezes achamos que Deus não está vendo. Deus, ele vê todas as coisas. Muitas vezes achamos que estamos encobertos, que estamos escondidos, ou estamos em um lugar escuro. Deus vê todas as coisas. O Espírito de Deus nos selou. Ele conhece e sonda pensamento e os desejos do coração. Em todas as coisas, guarda o teu coração. É isso que vale para Deus. Guarda o teu coração. Busque as coisas que vêm do alto, as coisas que são de Deus. Será que Deus nos abandonou? É outro questionamento que fazemos a respeito da pessoa de Deus. Muitas vezes corremos o risco de blasfemar contra Deus, porque Deus é amor, e Deus nos ama, Ele criou toda a natureza humana. Deus se importa com todos. A todo instante, Deus quer resgatar o homem. Mesmo aquele que ainda não conhece, Deus se preocupa com o marginal, com o macumbeiro. Muitas vezes nós temos a casca da religiosidade em falar do amor de Deus com um macumbeiro, com um espírita. Não tem esse problema. Deus ama todos. Todos nós somos criatura de Deus. Deus se importa com todos. E o desejo de Deus é que todos alcancem a salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus nos ama. Ele responde às nossas súplicas. Nenhuma oração fica sem resposta. É porque muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Nosso coração está endurecido pelo dia a dia, pela luta da vida. Muitas coisas que são justas aos nossos olhos. Mas isso tem cauterizado o nosso coração, tem tapado os nossos ouvidos, que tem ficado sem escutar o barulho que vem do alto. Escutamos o barulho que vem do mundo. Né? Mas saiba que Deus, ele está sempre respondendo às nossas orações e às nossas súplicas. A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Queridos, Deus não está surdo. Deus ouve as nossas súplicas. Ele diz que quando nós estivermos no oculto do nosso quarto, ou da nossa intimidade, ele diz que naquele lugar ele vai estar nos abençoando. Porque achamos muitas vezes que Deus não ouve a nossa oração. Então, assim, temos dias que achamos que as nossas orações caíram aos nossos pés, que não chegou ao trono dos céus.
Queridos, Deus ouve cada súplica, cada sussurro do nosso espírito. Porque muitas vezes, em meio ao sofrimento, nós estamos sentindo dor no nosso âmago, nós estamos com os nossos ossos, como Davi fala, com um sentimento de apodrecimento, nós estamos amargurados, nós estamos tão mal interiormente que não percebemos o cuidado de Deus, o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem se preocupado com nós. Deus não está alheio às nossas súplicas e aos nossos sofrimentos. Deus, ele não nos abandonou em meio ao sofrimento, mas ele vai estar conosco em meio ao sofrimento. Né? Em meio, quando Pedro saiu do barco, Senhor, se és tu, deixa estar contigo. E ele diz, vem, Pedro. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou o barulho do mundo, o vento revolto, o mar revolto, ele olhou para a circunstância da vida. Pedro afundou. Diz a palavra de Deus que quando Pedro afundou, ele clamou a Deus e disse, Jesus, me salva. Salva. É exatamente assim que nós somos. Nós estamos rompendo em fé. Andamos agora em glória, crendo na provisão divina de Deus. Mas quando olhamos o barulho do mundo, quando olhamos o mar revolto, quando olhamos as circunstâncias da vida, muitas vezes ficamos distantes ou perdemos de vista a pessoa de Jesus, perdemos de vista o cuidado de Deus e afundamos em meio às nossas amarguras e sofrimentos. Mas se clamarmos a Jesus, a Deus, salva, Ele está pronto a nos salvar e a cuidar de nós. Creia nisso. No livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 a 40, diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que me vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Queridos, nenhum que chegou a Jesus, dado pelo Pai, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Creia que Deus te ama. Em 2 Pedro ele diz, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes nós não percebemos o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Muitas vezes nos sentimos abandonados, ou queremos culpar o irmão, ou culpar, às vezes, a igreja, ou culpar alguém, porque precisamos de culpado. Querido, saiba que Deus é contigo. Ele não te abandonou, mas Ele tem cuidado de você. Ele tem colhido cada lágrima. Saiba que Deus, Ele não está alheio ao teu sofrimento, à tua dor, à tua situação de angústia. Amém? Tudo que Deus faz tem um propósito. Eu quero dizer, filho, que todo vento contrário e todo sofrimento, Deus, ele usa as circunstâncias da vida para trabalhar no nosso coração, no nosso espírito. Deus, a todo instante, ele está nos moldando. Deus, a grande oficina de Deus, quando nós levamos um carro para a oficina, na realidade, nós queremos consertar aquilo que está errado, ou aquilo que não está funcionando bem, né? Então, Deus, ele usa o sofrimento para estar consertando aquilo que não vai bem em nossas vidas. Deus permite, muitas vezes, o sofrimento para nos recolocar no caminho, nos dar aquela reciclagem, mudar aquilo que está mal, aquilo que não está funcionando, para que a gente possa voltar a ouvir a voz de Deus. Né? Então, Deus, ele usa todo o sofrimento, toda a dor, ele usa as circunstâncias da vida para estar agindo na nossa vida, falando aos nossos corações. Não porque Deus é mau, mas porque são as situações da vida que vai estar nos conectando com Deus. Em Romanos 12, diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em Romanos 5:3 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Algum ditado popular diz que o melhor lugar para se estar na presença de Deus é no fundo do poço. Porque quando tudo vai bem, normalmente nós estamos suscetíveis a tropeçar e a falhar com nossos irmãos e falhar com Deus, né? Mas quando estamos passando em meio ao sofrimento, é o momento que mais nós clamamos por Deus, é o momento que nós mais buscamos a face de Deus. É aquele momento que mais nós lemos a palavra de Deus e estamos ali nos conectando com a pessoa de Deus e com o Espírito Santo. Então, o sofrimento é a grande oficina de Deus. É quando ele está trabalhando nas nossas falhas, nas nossas limitações, na nossa correria do dia a dia. Ele diz, filho, vai devagar, vai a passo. Um passo de cada vez. Porque queremos correr e tropeçamos na nossa perna, né? Então, ele diz que o sofrimento, a angústia, a tribulação, vai produzir em nós a esperança, a perseverança. Se está perseverando na pessoa de Jesus. O sofrimento independe da nossa vontade. Eu quero dizer que, independente da nossa vontade, o sofrimento, ele vem. Não é uma coisa que escolhemos, está ou não está. Mas quando nós perseveramos, temos bom ânimo e rompemos com a pessoa de Jesus, nós conseguimos romper o sofrimento com mais facilidade. Porque o sofrimento independe da nossa escolha. Não é algo que nós escolhemos, ele vem. A capacidade de reagir à adversidade determina o pós-sofrimento. Um minutinho. Queridos, o sofrimento ele vem. Mas como vamos reagir ao vento contrário? Né? Quanto mais inflexíveis somos, mais o vento vai nos jogar no chão e nos quebrar. Mas quando somos flexíveis como o bambu, o vento bate, ele chega a encostar no chão, mas quando o vento passa, o bambu está de pé. Mas quando somos rígidos como carvalho, o vento vem, e se o vento for mais forte que a nossa rigidez, ele vai nos quebrar e vai jogar no chão. Mas que a gente seja flexível como o bambu, que após o vento forte passar, nós possamos estar de pé em Cristo Jesus, sabendo que tudo aquilo vai passar, porque o sofrimento é momentâneo, ele é pontual, nada é eterno, a não ser a vida em Cristo Jesus. O sofrimento vai passar. Mateus 6, 33, capítulo 6, versículo 33 e 34, diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quantas vezes nós estamos tão atribulados com as coisas do dia que não percebemos que Deus tem suprido as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que nós não devemos levar isso para o dia seguinte, né? Que a gente possa administrar com alegria, com bom ânimo, o nosso dia a dia, sabendo que o amanhã vai vir renovado, porque a palavra de Deus diz que a cada manhã, diz que a graça de Deus e as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida, né? Então, sabemos que o dia novo vem. Saiba, amigo, que o sofrimento vai passar, que isso é um vento passageiro, momentâneo, mas que o amanhã renovará todas as coisas. As nossas escolhas nos definem e dão o norte da nossa caminhada. A cada manhã nós levantamos da cama e podemos determinar para nós que o dia será bom ou ruim. Eu estou falando de um sentimento, né, de como vai ser o dia. Muitas vezes olhamos o céu cinza e diz, olha que dia cinza, que dia feio, né? Mas quando nós temos bom ânimo, olhamos para o céu e vemos que apesar de cinza, sabemos pela fé que o sol continua brilhando lá em cima, né? Que ao acordar, possamos escolher estar na presença de Deus, escolher as coisas que vêm do alto, estar fazendo a vontade de Deus, que apesar do vento contrário, nós somos com Deus e Deus nos fortalece. Amém? Porventura, não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos. Jó 4,
capítulo 4, versículo 6. Todo dia nós escolhemos estar com Deus ou não estar com Deus. A caminhar com Deus ou não caminhar com Deus. Porque muitas vezes acordamos na correria, saímos correndo para o trabalho, e o nosso pensamento, o nosso coração está distante das coisas de Deus. Mas ele diz que nós devemos fazer essa escolha, de em todas as coisas, não aceitar a correria do mundo, mas buscar as coisas que vêm do alto. Porque Deus está trabalhando a todo instante a nosso favor. Amém? Deus permite o sofrimento. O que o sofrimento que Deus permite produz em nossas vidas? Né? Nós vamos ler toda a Bíblia e percebemos que há 3 formas de Deus trabalhar em nossas vidas pelo sofrimento. Ele diz que assim como o ouro e a prata passam pelo fogo para que apareçam o brilho, assim também nós vamos ter que ser provados. Imagina que Jesus, depois do batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto e foi provado pelo tentador, por Satanás. Se Deus não poupou nem seu filho, será que ele não vai também provar nossa fé? A cada dia nós somos provados por Deus, mas para o fortalecimento da nossa fé. Então, a gente, quando lê a Bíblia, percebe várias testemunhas de provação, de pessoas que passaram pelo fogo, mas para que pudéssemos ser fortalecidos na fé. Tá? A cada dia nós somos fortalecidos. Deus permite o sofrimento no tamanho da tua fé, para que a cada dia você seja fortalecido e possa ter um caminhar mais firme na presença de Deus. O outro sofrimento que a gente percebe é quando nós andamos em caminho maus. Né? Deus, ele redireciona, ele ajusta o nosso GPS para que possamos caminhar de novo na presença de Deus. Né? Então, ele vai dizer que a mão de Deus fere, mas ela cura. Né? Lá em Jó 5,17, ele vai dizer que feliz é o homem que é corrigido pelo Todo-Poderoso, porque a mão de Deus fere, mas ela cura. Ok? Então, Deus muitas vezes permite sofrimento para que venha ajustar o nosso GPS e voltar ao caminho com Deus. E o outro sofrimento que a gente percebe na Bíblia é o juízo de Deus. É quando nós não aceitamos o fortalecimento da fé, é quando o GPS, nós não permitimos que Deus ajuste o nosso GPS, é quando não aceitamos a correção de Deus. Né? O juízo vem sobre as nossas vidas. Ok? Então, esses são os 3 tipos de sofrimento que eu percebo claramente em toda a Bíblia. Né? Deus vai lá, resgata o povo de Israel. O povo de Israel agora anda firme na presença de Deus. Eles desviam da presença de Deus. Deus levanta profeta, fala a vida daquele povo. Eles não aceitam a correção, vem juízo. Né? Então, por conta disso, eles passaram pelos cativeiros babilônico, persa, depois o macedônio, por fim o romano, até que Deus, pela sua infinita graça, pudesse mandar na plenitude dos tempos Jesus Cristo, para que no sangue de Jesus nós pudéssemos, pela graça, ter a redenção em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus permite sofrimento para que o homem tenha consciência de seu pecado. Muitas vezes o cara não percebe que está andando em pecado. Né? Então, a Bíblia, lá na Palavra de Deus, Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, Deus permite sofrimento para que o homem tenha consciência do pecado. Porque aquele que ainda não conhece a Deus, muitas vezes ele não tem a consciência do pecado, porque ele anda na escuridão, tateando. Né? Então, muitas vezes, quando o vento contrário vem, ou a dor vem, nesse momento que muitas vezes o cara busca a presença de Deus e aí ele reconhece a sua miséria humana e reconhece que anda em pecado, porque todos estão separados da glória de Deus. Deus permite o sofrimento para o arrependimento de todo o caminho mau, como eu estava te falando, para que o homem possa organizar ou ajustar o seu GPS e andar nos caminhos de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. É andar segundo andou Jesus Cristo. Mais do que se dizer evangélico, né, nós temos que buscar andar como Cristo andou, ser cristão. Pessoas que andam como Cristo andou. Né? Porque muitas vezes ser evangélico é um movimento.
né? E perdemos de vista o que é ser cristão, que é entender a essência de Deus que há em nós, ok? Para que lhes seja derramado a graça de Deus. Em Efésios 1, 4, 7, diz que ele nos separou antes mesmo da fundação do mundo, para que pudéssemos ser irrepreensíveis na sua presença, para ser santo, porque Deus é santo. E ele nos separou para o louvor da sua glória, pela sua graça, no amado, que é Jesus Cristo, ok? Então, Deus nos ama profundamente. E ele já, pela sua graça, o sofrimento permite que o derramar da graça em Cristo Jesus, porque o que nos separará do amor de Deus que é em Cristo Jesus? A fome, a peste, o sofrimento, a dor, né? É uma oportunidade, porque aonde operou o pecado, superabundou a graça de Deus, ok? Para que o sofrimento, Deus permite sofrimento para uma vida nova em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, de 1 a 5, eu não vou ler, depois vocês leiam essa referência, ok? Ele vai dizer que Deus nos separou, ainda quando estávamos em nossas transgressões, mortos, Deus nos deu vida. Ele nos trouxe a vida ainda quando estávamos mortos em nossas transgressões. Ele nos resgatou pela sua infinita graça da escuridão, porque nós vivíamos segundo ao príncipe do ar, né? As potestades, as fortalezas, satisfazendo os desejos da carne. E ele nos trouxe vida por meio de Jesus Cristo, pela sua infinita graça. Então, ele quer nos dar uma vida nova, né? Então, ele primeiro, traz uma consciência do nosso pecado, depois ele nos mostra o caminho para um arrependimento, depois ele derrama da sua graça por meio de Jesus Cristo, para que possamos ter uma vida nova, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa é a oficina de Deus, tá? Trabalhando em meio às circunstâncias da vida, ao sofrimento, às coisas da vida, para que possamos ser salvos em Cristo Jesus. Então, o sofrimento é para que sejamos exercitados e fortalecidos também na fé, para que a cada dia a nossa fé possa ser firme, para que quando o vento contrário vir, não venhamos desistir de estar na presença de Cristo. Em meio ao sofrimento, queridos, tenham resiliência. O que é resiliência? Na psicologia, é a capacidade de vencer os obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Na física, retornar à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Mas na vida cristã, diante das lutas, é permanecer firme ao Senhor, é não desistir, é saber que Deus é contigo. Em meio ao ruído do mundo, é permanecer firme na fé. O sofrimento é momentâneo e passageiro. Não murmure em meio ao sofrimento. Quando estiver passando pelo deserto, em vez de perguntar por quê, é para quê. O que Deus quer realizar na tua vida ou através da tua vida, né? Deus, ele responde às nossas inquietações. Em todo sofrimento, tenha resiliência. Permaneça firme na fé, sabendo que Deus está trabalhando na tua vida e Ele quer realizar algo através de você. Ou Ele quer mudar algo que não está compatível à vontade de Deus na tua vida. Porque essa é a grande oficina de Deus. Ok? Amém? Então, para a gente terminar, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. E que Deus nos abençoe. Eu quero orar agora com os irmãos, e depois nós vamos abrir para a gente poder fazer o debate, ok? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença, aonde pude compartilhar com os irmãos da tua palavra, da tua vontade, de algo que seja edificante para a nossa vida.
que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado, Senhor, venha produzir em nós frutos dignos, Senhor, da tua presença. Pai querido, que a tua palavra neste momento, Senhor, alcance a vida de cada irmão que está ouvindo nesse momento, que, Senhor, eles sintam a tua presença santa. Pai querido, eu peço, Senhor, agora para cada lar, para cada família, te pedindo, Senhor, supre, Senhor, nas suas necessidades. Fortalece o Senhor em meio ao sofrimento, à dor, sabendo que isso é momentâneo. Que tu, Senhor, tem agido a cada dia na vida dos teus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro grato por tudo, Senhor. Te pedindo, dá-nos um domingo, Senhor, firme na tua presença. Dá-nos, ó Pai, alegria para os nossos familiares. É a minha oração, Senhor. Grato por tudo, em nome de Jesus.